Olá, pessoal, vamos tentar ver se agora vai. A gente está entrando pela segunda vez porque pela primeira vez deu um eco. Aí eu pedi para todo mundo voltar para cá. Então vamos ver se agora vai dar certinho. Eu não tô me ouvindo, tá tudo bem, mas eu tô sozinha, né? Não tô falando com a Évora ainda. Então, por enquanto tá funcionando aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Vou esperar a Évora entrar aqui e a gente vê se consegue fazer sem eco dessa vez, né? Vamos ver se funciona. Bem-vindos, obrigada por vocês que voltaram e a gente vai tentando pela segunda vez aqui. Tudo bem, Évora? Tudo bem. E você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Eu também não estou me ouvindo. Ó, que bom! Pois é. Isso é bom, né? Eu tô ouvindo você, não estou vendo. Tá ótimo assim. Tá ótimo, tá Pessoal, maravilha. vocês estão ouvindo a gente bem? Tá com eco? Como que tá? Ah, a Fernanda colocou Melhorou, ali todo que mundo falou melhorou. que melhorou. Que bom, resolveu. Muito bem. Tá vendo? Às vezes tudo que a gente precisa é desligar e começar de novo. E É, aí tudo se resolve. Bom, mas eu estava falando sobre receber convidadas aqui e eu estou muito feliz de receber a Évora. A Évora está aqui em São Paulo, né, Évora? Também? estou em São Paulo. E a Évora é consultora, trabalha com empresas com carreira, né? Eu queria que você se apresente um pouco melhor aí para o pessoal, para quem está chegando, né? Para quem está conhecendo você também. E aí a gente já engata na nossa conversa. Gente, só quem está chegando, só para vocês saberem, hoje a gente vai falar de constelação empresarial, um tema super interessante que vale a pena a gente também colocar uma lupa aí e falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, eu trabalho já há 8 anos com mentoria, com coaching, com treinamentos na área de carreira e liderança. Aí tive acesso ao seu curso. Eu já vinha desde 2016 estudando constelação. Já havia participado de outros cursos, já havia também participado de outras constelações, inclusive, não sei se você conhece uma outra metodologia chamada Biocírculo, também tinha Uhum. conhecido isso. E aí, quando eu vi o teu curso no ano passado, eu gostei demais da proposta dele, porque também me identifiquei com você. Então, faz Que muito legal, que sentido gostoso isso. ouvir isso, obrigada. Por causa da sua trajetória e também porque você conhecia os métodos que eu já trabalhava, você também trabalhava com carreira, com liderança. Sim. Então eu percebi também no seu, em todos os módulos e tudo mais, que haviam assuntos que eu queria desenvolver mais a fundo e que não ia ficar tão restrito à constelação familiar. Uhum. E aí eu achei ótimo, porque abriu um leque de opções e para mim foi excelente. E aí foi graças ao seu curso que eu comecei efetivamente a trabalhar com a constelação, e isso já faz mais de um ano. Olha Que só legal. como passa o tempo. Que legal. Quando que você entrou no curso? Foi no ano passado ou foi no ano retrasado? Foi, No ano foi no passado? ano, foi começo do ano passado. Ah, tá. Entendi. Comecinho do ano passado que eu entrei, eu devorei o curso, foi muito rápido, então você liberava uma aula, eu já estava assistindo. Gente, o que a Évora tá falando não é o recomendado, tá? Só para explicar. Não, mas claro, na verdade, um curso online eu acho que tem essa ótima possibilidade da gente fazer no nosso ritmo. E é legal que É, você já conhecia a constelação, já tinha estudado constelação, e aí você vai acelerando, claro. É que o é, curso ele tem acesso por 2 anos. E você pode fazer em até 2 anos. E eu vou liberando, eu inclusive seguro. Quando entra, como está todo mundo muito ansioso para fazer, eu já acho que já começa com 3 módulos liberados. Porque senão as pessoas reclamam, ah, mas é pouco conteúdo e tal, porque acham que é só aqui. Mas aí eu vou liberando semanalmente para dar uma segurada, para não fazer tudo de uma vez, né? Porque é é, muito reflexivo, né? Acho que um sim. ponto da constelação é que ele é muito reflexivo. A Fernanda Linda já foi lá consultar, ó, turma 2, Évora é da turma 2. A gente já está na É. turma 6. Então, Legal. o
legal do curso é que você mantém a mentoria, a gente tem sempre a mentoria, e também é que infelizmente esse ano você não está podendo fazer, mas os workshops presenciais, que eu participei também. Aliás, eu sempre sou chamada para representante, não tem um que eu não seja chamada. A gente sempre está a serviço do campo, né? É normal, tá tudo bem. Aliás, gente, quem é de São Paulo vai voltar. Quando pudermos, vai voltar ao workshop presencial. É que por enquanto não pode, nem é bom, né? Enfim, a gente vai seguindo as recomendações de não aglomeração por enquanto. E aí, assim, eu desde o começo eu já iniciei trabalhando com a constelação online e à distância, com bonecos. Legal. Uhum. Então, para mim, essa fase de pandemia não está afetando a sistemática, né? Os procedimentos, eu não precisei fazer um movimento forte de, meu Deus, do presencial, jogar para online e me acostumar com equipamentos e com estrutura e convencer clientes, porque a gente sabe que tem pessoas que são mais resistentes mesmo, preferem os grupos, preferem o presencial, etc. e tal. Mas, então eu não tive essa adaptação, eu não precisei passar por isso. E muito porque você mesma também já mostra no próprio curso como é que funciona a utilização dos equipamentos para o atendimento à distância, o atendimento online e tudo mais. Então, para mim, foi bem fácil. Eu acho que é muito uma questão de desmistificar, porque é tão igual e é tão simples. E realmente as pessoas, como você falou, tem gente que tem, às vezes, alguma trava. Tem gente que prefere, e eu também falo muito isso, se você prefere em grupo, é melhor fazer em grupo. Não vai fazer individual porque é o que dá. Não, faça, né? O que você prefere, porque as pessoas têm que se sentir bem seguras. Mas tem uma questão, hoje mesmo eu constelei uma moça, que ela falou assim, mas mesmo online eu vou conseguir sentir, antes de começar a constelação, mesmo online eu vou conseguir sentir e tudo. E aí depois, no final da constelação, ela chorou um monte, ela entrou né, e entrou na energia que a gente entra, né, é normal, assim, como eu falei, é desmistificar, porque é tão igual, né, o online do presencial. É bem emocionante mesmo. Eu venho trabalhando muito com a constelação oculta. Muitas pessoas já conhecem a mecânica da constelação, né? E aí a oculta ela consegue meio que fazer com que a pessoa não use a mente, sim, use o campo mesmo, né? Use as sensações, etc. Eu vou pedir para você explicar, o que é a constelação oculta, porque eu não sei se todo mundo conhece. Já que você tocou nesse tema, acho que você podia já dar uma explicada para quem não conhece, saber essa possibilidade, que também é maravilhosa, né? Então, a constelação oculta, ela funciona assim, a pessoa ou o boneco, né, não são identificados, pelo menos não para aquele representante. E aí, o que a gente costuma utilizar? A gente geralmente escreve um papelzinho, né? Se for uma pessoa, a gente dá na mão dessa pessoa, pede para ela não abrir, né? E se for um boneco, a gente posiciona o boneco, ou posiciona uma pedra, ou um objeto qualquer, que represente aquela sensação, aquela emoção, aquela pessoa. E aí, o que eu percebo da constelação oculta, quando a gente está falando realmente de destravar ou de ver aquilo que não está sendo mostrado, o elo perdido, né? Aquele link que ninguém está encontrando. Por que está dando esse travamento, esse emaranhamento aqui? Geralmente é aí que a gente consegue descobrir coisas que realmente a própria pessoa que quer constelar às vezes não consegue, né? Não consegue ver. Às vezes a pessoa, ela quer constelar, ela agenda a constelação, ela vai, mas ela fica ainda muito presa no racional, no que ela já sabe sobre o tema, nas respostas que ela já elaborou e tal. Automáticas. E aí a constelação oculta, ela ajuda muito para quem é mais racional, assim, que tem essa resistência de entrar no campo e de se abrir para o novo, né? Porque ela não sabe, tem os papéis lá, ela não sabe quem que é quem. E aí quando a gente abre, né, é tão bonito, porque a pessoa fala, nossa, é exatamente o que eu senti, enfim, ela se permite também entrar no campo, né? É muito bonito. É muito interessante, mas é bem legal mesmo. Mas vamos entrar na constelação empresarial, que acho que as pessoas... Acho que deixar a gente bate papo, não tem problema. Mas por mim, vamos. Eu tô aqui conversando. Ninguém comentou nada por enquanto, então se ninguém falou nada, eu tô aqui, entendeu? A gente vai comentar.
Gente, inclusive Então, é um convite para vocês escreverem, comentem, falem. Fala se a gente está enrolando muito, se a gente está muito conversa de comadre aqui. Avisa a gente, por favor, porque a ideia é ficar leve mesmo, a gente não ficar tão rígido aí nos temas, mas também trazer reflexões, né? Trazer conteúdos para vocês, que é importante aí, né? Vocês aí acompanhando a gente, receber também um pouco de conteúdo, né? então, aí o que que aconteceu? Ontem, quando eu comecei a divulgar, eu comecei a receber umas perguntas sobre constelação Ah, quando empresarial. você foi falar que ia fazer a live e tal, legal. Ah, que Umas bem bom, verdade. Você me interessantes. falou, você me mandou, mas você falou, ah, eu recebi Mandei. umas perguntas e tal, vamos falar Umas sobre bem ela. interessantes, inclusive. E aí Uhum, eu falei, bom, vamos fazer assim, eu vou te perguntando, você dá a sua versão, se de repente eu quiser complementar, eu complemento. Mas uhum. aí, eu acho até que para a gente começar com essas perguntas, era interessante você dar um overview, assim, fazer um panorama para quem não conhece. Primeiro, entender o que que é a constelação, quais são os princípios da constelação, como eles se aplicam à constelação empresarial, né? E por que que é bacana fazer a constelação empresarial? O que que acontece a partir de uma constelação empresarial? O que que as pessoas podem esperar dela, né? Então vamos lá, vamos fazer um cenário. Você dá um Ó, cenário assim de constelação para a galera tá bom, poder mas eu não quero ficar entender. falando sozinha, eu quero que você vá. Não, eu vou complementando, fica tranquila. A gente vai se ajudando aqui e não fica monólogo. É, esse é o ponto. Olha só, eu acho muito legal, o primeiro de tudo, como você fala, vamos dar um passo para trás, né? É uma pergunta do que é uma empresa. Porque quando a gente fala de constelação empresarial, a gente tá bom, vamos olhar para a empresa. A gente fala, ah, mas eu vou olhar para mim. Às vezes, por exemplo, um dentista, um advogado, um profissional liberal, um autônomo. Ah, eu vou olhar para mim, eu vou olhar para. Eu não tenho uma empresa. No fundo, um dentista, um advogado que trabalha, ele é uma empresa. Né? A É, empresa, ela tem clientes, ela atende clientes, ela recebe dinheiro. Então, quando a gente fala de constelação empresarial, por que eu estou dando espaço para trás? Para mostrar quão amplo é esse tema. Porque não é só aquela empresa que tem lá X funcionários, que tem o faturamento, que tem os não somente as produtos ou grandes, né? serviços e tudo que a gente conhece e que entrega. Não, tudo. Assim, essa troca de serviços, né? A gente, como terapeuta, como consteladora, como consultora, Somos como coach, empresas. somos empresa. Então, mesmo que você que está acompanhando, né, fala, ah, não, mas não sei se é para mim, no fundo, é sempre importante ver que esse olhar para a empresa é muito grande. A constelação empresarial é algo muito grande mesmo, né? E eu já participei de constelações muito bonitas já conduzi também, de a gente olhar como que você olha para o cliente, de onde vem o dinheiro e tal, né? Então é muito Sim. interessante pensar nessas relações. Por que que e aí então falando sobre o olhar para o dinheiro, o olhar para os clientes e tudo. A constelação familiar, a gente chama de constelação familiar, ou constelação sistêmica, e as duas coisas querem dizer a mesma coisa, né? É porque a gente está olhando para o sistema de onde tem origem, né? Então, a Grupo. constelação familiar, a gente está falando do nosso sistema familiar, porque é a nossa origem da vida, a gente nasceu da nossa família. Dentro da constelação, vocês sabem, imagino, quem está chegando agora, eu vou falar bem rapidinho, né? Sobre as ordens do amor, que são a ordem do pertencimento, que é a ordem do equilíbrio de troca e que é a ordem da hierarquia. Isso serve nos sistemas, não só nas famílias, né? Nas Qualquer famílias, um, sim, inclusive empresas. nos sistemas. E aí, quando a gente fala de empresa, essas ordens atuam. Então, quando a gente fala do direito de pertencer, a Ana Paula também, a aluna, está aí. Que legal, Ana Paula. Ah, sim, Ana Paula, minha linda. Bem-vinda. Bem-vindos todos, né? A gente vai vendo os nomes entrando, a gente vai vendo quem está entrando. Bem-vindos todos que chegaram. Bom, então quando a gente fala da ordem do direito de pertencer, e a gente fala, todos têm o direito de pertencer, relacionamentos, empregos, família, parentes que são estranhos ou que a gente não aceita, ou algumas doenças, ou pessoas que são diferentes da gente, a gente fala do pertencimento como um todo, numa empresa são todos os funcionários que têm direito de pertencer. Quando a gente fala, mas então quer dizer que eu não posso desligar, num momento de crise eu não posso demitir um funcionário e tal? Na verdade, pode. Quando a gente faz esse processo como um ciclo, a gente encerra um ciclo, a gente olha para esse funcionário com respeito, a gente agradece tudo que ele nos deu, e aí a gente faz, como deveria fazer, não que todo mundo faça, mas quando a gente deveria fazer quando encerra um relacionamento, por exemplo. Dá um lugar,
olhar para tudo que aconteceu depois que a gente passou por esse relacionamento ou por esse funcionário, como que eu fiquei depois daquilo e tal. Então é um processo respeitoso como um ciclo, É, e a gente né? sabe que nem sempre as demissões são muito humanizadas, né? Pois é, Então, então. Às vezes as demissões são exclusões. E são aí que exclusões, chega a exato. pergunta, ah, mas quer dizer que toda demissão é uma exclusão? Não. Não, Se a gente olha para um profissional dentro de uma empresa, que você faz uma avaliação, que você vê que não está indo bem, você dá uma chance, você vai lá e conversa, enfim, tem todo um acompanhamento, tanto a pessoa quanto a empresa vai percebendo que o ciclo está encerrando, e chega uma hora que o ciclo encerra. E isso não é uma exclusão, né? Outra ordem, se estou falando demais, você vai me falando, tá bom? Eu não. acho que é importante a gente começar Não, dessa eu queria base, saber né? sabe o que eu queria fazer? É que eu fui levantando algumas coisas que as pessoas poderiam pensar, né, sobre pertencimento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem Pode uma falar, empresa legal. Uhum. ou tenha, ou é líder, né, de um departamento, enfim. O que ele deve observar? Então, eu levantei algumas coisas, eu vou dar uma lidinha aqui. Então, os fundadores da empresa são conhecidos e reconhecidos. A sua história na empresa é conhecida? Os funcionários anteriores ainda pertencem em memória, ou seja, eles são honrados em memória, né? E a organização faz essa deferência, né? Aquela demissão humanizada que a gente estava conversando. Fala-se com respeito dos patrões e colegas na empresa. Todos os funcionários têm o mesmo direito de pertencer. Pessoas mais fracas ou alguns grupos são vistos como tendo o mesmo direito de pertencer. Os proprietários, acionistas, gestores, diretores sentem como se pertencessem à empresa, junto Uhum. com os funcionários, existe esse sentimento, né? E em uma crise, a gerência e os funcionários, eles são leais à empresa? Então, assim, a pessoa que está aí assistindo e quer entender um pouco sobre pertencimento, se começar a pensar sobre algumas dessas coisas, começa a entender o que é o pertencimento propriamente dito dentro de uma empresa, né? Então dá uma É, pista. sabe que foi legal você falar isso, e aí me vem duas coisas práticas aí, realmente. Você trouxe esses tópicos, né? E assim, duas coisas práticas que as pessoas podem saber e sentir quando entrarem numa empresa. Por exemplo, você entrou substituindo alguém que saiu. Como que Sim, essa pessoa é mencionada? Né? Ah, porque não fez trabalho direito, ou porque não. Normalmente é isso que a gente escuta, né? Ah, porque isso daqui tá com essas pontas soltas, ah, isso daqui agora tem que corrigir. Você ouvir tudo bem, agora qual é a sua postura com relação a isso? Porque você tem uma postura de um olhar também de dar lugar, né? sim, A empresa tem lá, ou é um organismo que seja, e você tem um lugar ali, você também pode falar, poxa, eu posso honrar, eu posso fazer esse lugar. Por quê? Por que isso é importante para você que está lá e estou trazendo isso para a prática? Porque quando você está nesse sistema, você também busca de alguma forma o seu lugar nesse sistema. sim, Se sistematicamente a empresa exclui e você entra e você também exclui, você é o próximo excluído, né? Então, quando você dá lugar, você também constrói algo para a empresa. Você traz sim. algo para a empresa. Então, isso é uma das coisas que você falou, que eu gosto sempre de trazer para a prática, né? Para como a gente pode atuar. E outro ponto legal é sobre fundadores, sobre donos de empresa. Também é muito interessante, e aí falando de empresas, a gente está dando exemplo de empresas maiores agora, mas a gente também falando de empresas pequenas, né? E que às vezes foi pequena e cresceu, enfim, que tem lá Cresceu. o sócio, o fundador. Às vezes os filhos ficam com a empresa, e aí o filho casa, ou sei lá, passa para um cunhado, ou passa para o genro, e a empresa acaba ficando. Às vezes os emaranhados surgem porque o fundador, o dono inicial, ele não autorizou de alma que a empresa fosse de fato passada, que a empresa fosse Verdade. de fato vendida. E a empresa não prospera, a empresa não vai para frente, por quê? Porque ainda existe, e aí eu já estou entrando no outro tema que é da hierarquia. Então, Legal. os fundadores, os donos, a empresa é deles. E depois ela pode continuar com outras pessoas,
mas é honrar quem veio antes, né? A gente estava falando do funcionário ser honrado, do legado e de tudo que ele deixou ali, mas também o fundador, O fundador. ele tem que ser honrado, ele tem um lugar, né? Ele que iniciou aquela empresa. Eu queria só voltar aqui um pouquinho, que tem uma pergunta da Eliana, acho, deixa eu ver aqui que eu li. Como fazer para lidar, que tem a ver com o que a gente está falando sobre a exclusão, né? Como fazer para lidar, antes da gente entrar na hierarquia, eu vou Sim, só na falar mais hierarquia. da exclusão. Como fazer para lidar com as demissões quando são feitas como exclusões, né? Como minimizar para o demitido esse sentimento de exclusão? Sim. Eu vou falar rapidinho, você pode complementar, tá, Évora? Se quiser até ter outro olhar, né? Assim, o ponto de vista é sempre saber que a gente não busca ou a gente não tem algo que não seja importante para a gente. Então, normalmente quando isso acontece, se eu, por exemplo, estou numa empresa e sou excluída, me sinto excluída, é porque eu vivo essa exclusão dentro de mim em outras áreas da minha vida. E eu fui buscar uma empresa, inconscientemente, eu fui buscar uma empresa, fui buscar uma situação que me trouxesse exatamente o que eu preciso ver. Então, essa dor que eu sinto, me sentindo excluída, ela tem a ver com questões minhas. Então, não estou dizendo que isso justifica, então a empresa pode fazer isso porque as pessoas buscam. Na verdade, assim, a gente é como se peças do quebra-cabeça se encaixassem. A gente pode olhar para nós e crescer e nos melhorarmos, e a gente vai encontrar empresas que vibram na nossa frequência, e a gente não vai passar por isso em outras situações. Né? Então, não estou dizendo que a empresa está certa, nem que a pessoa está certa. Não existe certo e errado, existe É. essa combinação de coisas, né, que para as pessoas fazem sentido viver aquilo naquele momento. Não é fácil, mas faz sentido viver aquilo naquele momento, tá? Você quer complementar, Évora, essa pergunta da Eliana? Eu acho que assim, a constelação ela ajuda muito também quem tem essa sensação de exclusão. Às vezes um término ruim com uma empresa pode acarretar em outros problemas, numa recolocação, problema com carreira, um questionamento muito grande. Então, essa pessoa que se sente excluída, eu aconselharia que procurasse ajuda, pode procurar a constelação, pode procurar uma terapia, qualquer coisa que seja, mas que traga alívio para ela. E de qualquer forma, é interessante que ela, percebendo que essa exclusão está fazendo mal, que ela busque realmente essa ajuda para que não comprometa o futuro profissional dela. Então, essa é a minha maior preocupação. É esse comprometimento. Às É, vezes a pessoa começa a pensar até que escolheu a carreira errada. Tem coisas que começam a dar um efeito dominó aí que não é saudável. Então, acho que é. é nesse sentido da exclusão, de você olhar por que você se sentiu desta forma. Foi tão ruim assim ou tem mais coisas a ver com essa história toda, né? E também porque, no fundo, não é mudando de empresa que vai resolver. Vai acontecer, se você não Exatamente. olhar e não curar, vai acontecer de novo. A velha repetição de padrões, assim. A gente vai entrar em outra empresa e isso vai acontecer mais uma vez, né? Então, até a gente olhar e curar, as coisas vão se repetir, né? Tem uma pergunta, A Giovana. Valéria colocou, nunca tinha pensado que a constelação era aplicada no meio corporativo. E da Roseli Nossa, e aqui. como? E Super, como, olha, né? a GM faz, a IBM faz, nossa, a BMW faz. É, ele Um monte de tem, empresas que a gente nem imagina já usam a constelação como é, uma é muito ferramenta de legal. ajuste interno. É muito legal. A Tem pergunta da uma. Roseli. Tenho uma empresa familiar e meu esposo foi o fundador. E agora estamos passando para nossa filha. Essa transição é importante constelar? Quer responder, Évora? Depois eu posso. A gente vai trocando aqui. Se ela acredita que é um bom momento, deve constelar. Deve constelar. Mas ela tem que sentir, ela tem que ter, né, a vontade de olhar para isso. E Hum. mais do que constelar, é ela e o esposo entregarem a empresa efetivamente na mão da filha, fazerem a passagem do bastão de coração e de alma, abençoar, né? A gente sempre fala disso, né? É, De, né, entregar, é como se você estivesse entregando sua vida para sua filha. É mais ou menos isso, no final das contas, né? Eu vejo desta forma e a filha precisa querer, né? Ela precisa querer a empresa também. Então tem isso, que enxergar esses dois lados. perfeito.
acredito que é isso, assim, e como a Évora deixou, acho que bem claro, assim, não é que a gente nunca vai dizer, ó, precisa, vai lá e faz uma constelação. Não, você tem que sentir isso de alma. Às vezes, uma constelação já é ouvir essa live e cair uma ficha aí, você já perceber, nossa, por exemplo, que ela falou assim, será que minha filha quer mesmo essa empresa ou ela tá engolindo essa empresa porque ela sabe que eu e meu marido não conseguimos seguir? E isso já vai É, te despertar algumas coisas. E esse olhar, quando você se abre para isso, a constelação é claro que a sessão de constelação, você agendar e marcar um horário, fazer uma constelação, é um divisor de águas, porque você vai ter alguém do seu lado para te ajudar a abrir esse livro e olhar para coisas que você nem imaginava que existiam. Mas você pode fazer isso à medida que você se sente preparado. Você pode começar, como eu estou falando, ouvindo isso e se abrindo e começar a pensar diferente. Dali a 2 dias você fala, puxa, será? E aí começa a pesquisar mais e começa a se interessar. Às vezes a resposta, né, a solução, não necessariamente precisa passar por uma sessão de constelação, mas se é, você sentir que sim, sim, a gente sempre vai falar, né, tem que sentir, assim, esse é, é muito de sentir a que a gente fala que é sempre a recomendação do que está por trás, porque a gente nem pensa que existe isso por trás. Por exemplo, imagino que talvez, se você não tivesse ouvido, e você não tivesse nessa live aqui, você nem ia pensar que precisaria ter esse olhar exato. sobre essa questão, né? E a gente fala isso para vocês se abrirem mesmo, né? Para começar a olhar para essa questão. Tem outra pergunta. Ali, ó. Empresa pequena, vem do pai, mas antes era um supermercado e hoje é uma loja de presente e utilidades de casa. O que será que ela quer saber? Ela quer saber se a empresa. É, Vamos melhorar essa pergunta completa um se você pouquinho. O que você quiser quer fazer saber uma exatamente? pergunta, se quiser fazer uma pergunta, pode fazer, a gente ouve. A gente está As, aguardando os é, complementos. Ai, peraí, ó. a A Roseli Roseli tá falando. A Minha minha filha filha já já está está inserida na inserida. empresa, seguiu a carreira do pai, tudo. Ah, Então, assim, legal. mais do que o racional e a resposta que você já tem, é o que essa conversa, o que a nossa resposta suscitou em você. Então, se abra para o que isso cutucou aí dentro, não só o racional, tá? Ah, Vamos lá, que a legal. gente estava falando de hierarquia. Vamos Daqui para a a pouco a hierarquia. gente volta aqui e lê Nas os perguntas. comentários de novo. Então, assim, a ordem da hierarquia, quando a gente fala de sistema familiar, a gente sempre fala que os avós são maiores que os pais, que são maiores que os filhos, né? Na empresa também não é diferente, só que a gente segue uma. Inclusive tem umas confusões, aí tem alguns livros de constelação empresarial que ajudam a gente a entender que a hierarquia não é hierarquia de cargo, não é o presidente, depois o diretor, depois o gerente, não é essa hierarquia. É a hierarquia de quem chegou na empresa. É Então, do quem é, tempo, né? é do tempo. Então, quem está primeiro na empresa é maior do que quem vem depois. Se o assistente foi contratado antes do diretor, o assistente é maior do que o diretor, né? Se o analista veio antes do gerente, ele é maior. E aí, quando chega o gerente, que vem depois, e não ouve, não conhece, não se abre para quem já estava lá antes e quer trazer novas ideias, novas técnicas e quer jogar fora tudo que existe na empresa e fazer tudo de novo, dificilmente ele vai ter Vai sucesso dar naquela certo. empresa, É, porque ele não está exatamente. respeitando a ordem da hierarquia. Tudo Então que é foi feito interessante antes. também. Oi? Tudo que foi feito antes, né? Porque Então, por os isso, erros ajudam toda essa trajetória. Tudo que foi errado também é parte do sucesso. Então não pode ser excluído de maneira nenhuma, né? exatamente. E é por isso que o fundador, quem iniciou a empresa, que é maior que todo mundo, né? Mesmo empresas grandes, mesmo empresas que hoje são gigantes, elas vieram de um fundador. A história da empresa, a cultura da empresa, os emaranhados da empresa, eles seguem os emaranhados, a história e a vida do fundador dessa empresa. É muito louco quando a gente começa a perceber as dinâmicas ocultas dentro da empresa, como elas são parecidas com a do fundador, com quem criou a empresa, né? E Nossa, isso eu é queria até muito fazer interessante. uma observação, porque eu fiz um atendimento que me marcou bastante. Foi no ano passado. E foi uma empresa que, na verdade, agora é uma rede de restaurantes, mas começou com uma Uhum, franquia. uhum, Só que esse processo de cisão, de separação, de entrega da franquia e começar um novo negócio foi um processo traumático,
teve muita briga, foi meio litigioso. O que Uhum. aconteceu? Isso criou um efeito dominó, um emaranhamento em todo a empresa. E aí, quando a gente abriu a constelação, ficou claro a necessidade de honrar esses idealizadores da franquia inicial. Ficou muito claro o quanto Interessante. eles estavam aguardando este reconhecimento. E que Uhum. enquanto isso não acontecesse, olha, a hora que a gente olhou, era cliente olhando para o infinito, o dinheiro estava lá, não sei onde. Eu sei que os funcionários perdidos, era uma, olha, tudo bagunçado. Uhum. Então, aos poucos a gente foi colocando ordem, né, no sistema, mas o ponto principal dessa história toda foi essa questão com as pessoas que deram início ao negócio e honrar essas pessoas. E foi tão interessante porque essa foi uma das poucas constelações que eu fiz presencial, porque Uhum. era uma cliente minha, já de mentoria, e aí eu fiz presencial com ela, e aí ela pegou o boneco e ela jogou o boneco longe, de tanta raiva que ela tinha desse cara, do Olha, processo litigioso. Foi muito forte. E aí, para mim, ficou muito claro tudo que estava emaranhado ali, relacionado justamente às pessoas que tinham dado início à empresa. Então, a partir do momento que a gente colocou as coisas no lugar e ela começou a enxergar o que tinha que ser visto, uhum. a empresa começou a andar. Mas olha, foi realmente um parto. Depois de um tempo, como eu ainda dava mentoria para ela falou: Nossa, tudo que você me falou aquele dia fez tanto sentido. A minha vida mudou, as coisas começaram a andar. Mas foi difícil, Évora. Foi difícil olhar para isso. Falei, eu vi o boneco, jogou longe o boneco, É, foi, voou. mas a Terrível. gente pensando na empresa, em algum momento você falou isso, né? Como dar a vida, assim, a gente pensando na empresa com quem criou a empresa, é como se olhar para os pais, né? O pai da Sim, empresa, enfim. Se não existisse essa pessoa que criou, por mais que ela tenha feito um monte de coisa errada, por mais que tenha quase falido, mas não existiria a empresa. Não, sim, não do jeito que você a encontrou, a comprou, ou seguiu ela. O Bert Hellinger fala, tem aquele livro que é assessoria empresarial, né? É constelação familiar. sim. Eu não me lembro, eu sempre me confundo o nome, mas tem, é um livro que fala sobre constelação empresarial. E acho que no curso eu falo, né, desse livro também. Não me Sim, lembro se eu menciono desse livro no curso. Mas esse livro é tão interessante porque ele traz e ele mostra exemplos de constelações de empresa, mas ele sempre volta. De onde veio o dinheiro para fundar a empresa? De onde sim, veio o interessante. fundador? Qual foi o motivo da criação da empresa lá atrás? Ah, a empresa foi criada porque é, tinha um cunho social na época que era para ajudar as pessoas e tal, e aí depois se transformou numa empresa com fins lucrativos, mas ela não dá lucro. Aí o Bert mesmo fala, peraí, mas ela foi Fala. criada para não dar lucro. Então ela nunca vai dar lucro se você não honrar, se você não, né? Então ele traz, ele sempre vai voltando na origem, porque é aí que está a hierarquia, aí que está o olhar importante de honrar, de dar lugar, como pai e mãe, né? A empresa, se não existissem aquelas pessoas que criaram a empresa não existiria, né? Então é um livro belíssimo. Eu vou, como eu sempre faço, que eu falo dos livros e eu esqueço, eu vou tirar foto. Assim que acabar a live, eu tiro foto e posto nos stories, tá bom? Então depois que vocês saírem É, daqui, volta aqui para os stories que vocês vão ver o eu livro. tenho esse livro, inclusive, eu não sei onde ele tá. Ah, o Acho que meu é tá aqui atrás, mas é que se eu for procurar ali, até eu vou achar. demorar meia hora. Tá nessa prateleira aqui, mas uma pessoa colocou se a história de sucesso na empresa e no trabalho, não é esse. Tem alguma coisa com assessoria empresarial, mas eu não me lembro o nome certinho, tá? Mas eu prometo para vocês que eu coloco aqui, e promessa eu sempre cumpro, tá? Eu sempre vou lá, termino a live, pego o livro, tiro foto e coloco nos stories, tá É, bom? então, eu levantei também algumas coisas para a gente pensar sobre hierarquia. Então, vamos lá. Em empresas que têm mais de 20 anos, as tradições, elas são mantidas? O envolvimento em longo prazo é honrado? Então, que tipo de envolvimento em longo prazo? Tipo, o funcionário está há bastante tempo. Então, é, ele é... Quando faz aniversário de empresa, ele é lembrado?
Ele recebe menção, recebe prêmio por tempo de serviço? Como é que é feita essa avaliação desse funcionário, né? Uhum. A experiência dos funcionários mais antigos tem importância ou algum status? Isso é relevante para a empresa? Os novos gestores ou os novos funcionários utilizam a experiência dos mais antigos? E isso está complicado agora com geração Y, millennials. Sim, Está sim, complicado esse sim. negócio. É aí que tem problema. É. Depois de uma modernização ou inovações técnicas, os velhos procedimentos e os velhos produtos ainda são reconhecidos? Né? Até em marketing, a gente tem o rol das marcas, a evolução das marcas, a gente costuma dar bastante importância para tudo que o produto É. evoluiu, né? E acho que A é gerência. importante dizer o que você está falando, é importante dizer assim, não precisa ficar preso no passado e fazer a mesma coisa, mas é você ir dando Honrar. lugar a esses ciclos, né? Honrar, saber É, que existiram e agora estamos em outro lugar, né? Não é jogar fora e falar, ah, aquilo era ruim, agora que é bom. Não é isso, né? é. É perceber como uma evolução mesmo. E aí a gente pode falar de equilíbrio de troca, né? Que é super importante, né? Nas questões das Deixa empresas, eu né? só ver aqui que várias pessoas comentaram. A Eliana, que também é aluna, adoro quando os alunos participam. Obrigada, viu, querida? E ela colocou o nome do. Ela escreveu aqui, ó, Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial. É este o nome do livro, tá certinho. E aí eu vou tirar foto mesmo assim, eu coloco para vocês, tá? É, a Marcela, só voltar um pouquinho aqui as perguntas que tinha recebido. Ó, a empresa onde os sócios eram meu marido e meu pai em que não trabalho há mais de um ano. Não foi encerrada, pois desde o fim do ano passado está em nome de outros sócios. Deveriam encerrá-la? A empresa encerrou? A pergunta é simples. A empresa encerrou? Então precisa encerrar, É, né? Porque questões com empresas, como envolve burocracia, ah, porque sou eu, mas eu tive que colocar o nome do sócio para assinar. Se você colocou o nome do sócio, você tem um sócio. Não é que a pessoa está lá só para assinar. Então são coisas muito pontuais e importantes ao mesmo tempo, né? exato, e Detalhes fazem toda a diferença. a gente se pega às vezes no administrativo, na burocracia, aí a gente vai percebendo que aquilo vai gerando emaranhados. Sim. Então, as perguntas assim relacionadas a isso, quando fala, ah, mas o sócio eu criei. Eu lembro que uma vez teve uma moça que falou assim, ah, eu tenho uma secretária, uma assistente em que eu dei para ela uma pequena comissão se ela era terapeuta, acho que trabalhava com estética, se não me engano. Ela falou assim, eu dei para ela uma pequena comissão para quando ela agendasse tratamentos estéticos. Ela atendia o cliente, aí ela recebia o cliente, tal, 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 e aí às vezes a pessoa agenda, não agenda. Então, se ela conseguisse converter num agendamento, conseguisse agendar, ela ganhava uma pequena comissão. E aqui ela começou assim. Só que o emaranhado gigante estava depois de que ela sentia que a funcionária não a respeitava, e que queria ser tratada como dona Ah, tá. como ela. Por quê? Porque a partir do momento que você dá uma comissão, você dá uma participação da sua empresa para a pessoa, um pedaço do seu faturamento vai para ela. E é pequeno, não, ah, mas não é bem isso e tal. O não é bem isso fica muito no racional. A gente olhando do ponto de vista da constelação, a gente traz muitas questões inconscientes à tona, né? Então, os emaranhados de empresa, eles surgem nesses pequenos detalhes. Então, a resposta é assim, vai no simples. A empresa fechou, tem que encerrar? Tem, né? Se fechou, fechou. Deixa eu ler outra pergunta aqui, ó. Meus filhos... Ah, Regina, acho. Meus filhos estão na empresa do pai faz muitos anos. Agora estão entrando em conflitos de ideias. Eu poderia fazer constelação em nome deles? Eles não acreditam e ou não gostam da constelação. Responde você essa, Évora. Eu não faria em nome deles. Eles já são adultos. Eles precisam querer constelar. Se ela fosse dona da empresa, ela poderia fazer enquanto dona da empresa para que ela pudesse colocar em ordem o sistema. A Mas empresa, né? Não os a filhos. empresa, ela pode constelar a empresa, mas não constelar os filhos e a relação dos filhos entre eles. Eu acho isso bem complicado. Se fossem crianças, até 12 anos a gente fala que tudo bem fazer constelação com criança, né? Mas já a Uhum. partir de 12 anos a criança já tem meio que uma boa Ela já tem noção que estar do papel. presente, né? Assim, o pai até vai Exato. junto, mas a criança tem que querer, você tem que perguntar se quer. E se ela quiser, vai, É. senão não.
Inclusive, a gente tem muitos casos desse tipo, né? Que alguém pega e fala assim: ah, eu mandei minha mãe aí fazer a constelação com você porque ela precisa melhorar. A mulher não quer nem abrir a boca, ela fica, Claro. né? Uhum. Muda. Então, É, não tem condições. A constelação ela deve ser feita por alguém que quer ver. Porque o que é visto na constelação nunca mais volta ao normal. Nunca é. mais. É impossível. Então, não tem condições. Eu não faria em nome dos filhos. Eu faria em nome da empresa se eu tivesse realmente ações dessa empresa. O Bert, ele tem uma frase, eu não me lembro exatamente como é, depois eu vou buscar ela, mas diz o que essa frase diz? Que é melhor sofrer do que resolver. Então, tem pessoas que preferem ficar no conflito. Ela fala, eles estão em conflito de ideias e tal. Se eles não querem olhar e se eles não querem resolver, para eles é melhor onde eles estão. Por mais que por ser mãe é difícil ver o conflito e tal, aí é um olhar para você enquanto mãe e falar, por que que me incomoda tanto ver o conflito dos meus filhos? Mas eu estou olhando para mim, no meu lugar de mãe, não estou É, olhando para aí é resolver a diferente. vida deles, né? Ou a empresa Exato. deles. Então, sim, os filhos adultos, a mãe não pode constelar filho adulto. Constelar o filho adulto quer dizer que você está deixando muito claro que você não está deixando ele ir para a vida, você está segurando ele, porque É, você não deixa tirando nem ele todo o resolver o poder problema dele. dele, você está querendo resolver o Exato, problema dele, né? exato. Então, aí, Aí, equilíbrio de troca, onde deixa eu só paramos? falar, tem mais uma pergunta aqui, ó, da Roseli. Para fazer a constelação empresarial é necessário estar todos presentes ou eu sozinha posso constelar? Bom, tem essa questão que a gente falou do filho, né? Porque você falou que a Roseli estava falando de que a empresa está passando para a filha e tal. Então, o olhar não pode ser, eu vou resolver a vida da minha filha, tem que ser um olhar da empresa. E a partir do Uhum. momento que se você tem sociedade, se você participa, tem participação na empresa, você pode constelar pela empresa sim. É claro que vai ter o seu olhar daquilo, das suas informações. Não precisam É. estar todos presentes, não, tá? Peraí. Gente, tem muitas perguntas. Eu estou voltando agora porque eu estava lá em cima nas perguntas. Esse tema, ele é interessante. Ó, a Marcela, aí é muito particular, eu não sei te responder. Ela falou assim, ó, nós só passamos o CNPJ para os novos sócios, eles nunca trabalharam com os novos sócios, eles são inquilinos do imóvel. Não Ah, mas o sei, CNPJ tem toda... é, O sistema estava todo dentro tem desse então, mas aí começa a CNPJ. ser muito particular, não sei se a gente consegue É, responder sem conhecer mais do caso, e a gente também não pode dominar a live só com isso aqui, né? Ó, mudar a razão social, a atividade comercial é a mesma, tal. Então, assim, com certeza tem questões aí para serem vistas, e a gente não consegue agora te é. responder, Teria que abrir o mas com sistema, certeza. para falar a verdade, para entender melhor. Às vezes a empresa, ela topa continuar com aquele CNPJ. A empresa sinaliza para gente. É, é, Ela fala, não, para mim tudo bem. O problema não é esse. O problema é que os meus funcionários não estão sendo reconhecidos. Acontece. é. Isso é legal também a gente dizer, né? Que a constelação nunca é um negócio que a gente tem já a resposta Fechado. certa. Cada constelação é uma constelação. Então, é claro que a gente dá insights aqui para vocês, enfim, e pensamentos, né, que podem tocar vocês de alguma forma, mas às vezes o caso particular precisa ser visto. Às vezes precisa ser visto, às vezes não. Às vezes, como a gente já acabou de falar, assim, às vezes um insight que te vem já resolve muita coisa. Mas se sente que tá, putz, tá patinando, não tá indo, talvez precisa ser visto, porque a resposta não é essa, óbvia, né? Talvez seja outra, como a Évora está dizendo. Às vezes está tudo bem com o CNPJ, mas não está tudo bem com o imóvel, ou não está tudo bem com, sei lá, Com né? A gente funcionários, é. não sabe, né? Com os clientes, enfim. Olha só, vou ler mais uma pergunta. E aí eu vou parar de ler perguntas, senão a gente não fala do equilíbrio de troca. A Lilian falou, tudo bem? Posso fazer assim? Eu vou ler Sim, mais uma pergunta e claro. depois a gente vai. Não, segue o barco. A Lilian, empresa criada após divórcio, onde são sócios pai e um filho, e o outro filho não é incluído. Isso traz mais dificuldades para o filho excluído ou para a empresa? Ai, É muito particular de novo. E aí, assim,
um filho está incluído e o outro não é incluído, mas ele é excluído só porque ele não está como sócio? Não sei, não me fica claro assim. Ah, eu vou colocar o nome só para com esse filho que o outro eu não quero. Às vezes não, às vezes é uma questão de organização, de que um filho quer trabalhar. Lembra que a gente falou um pouquinho antes? O Sim, filho quer estar na empresa? O filho não quer. Se o filho não quer estar, tudo bem ele não entrar aqui. é. Ele não necessariamente ele é excluído pelo fato dele não ter entrado. Uma coisa é a Então, família, é a exclusão da família. Outra coisa isso. é ele não participar da empresa. São coisas diferentes, né? Isso, isso. E às vezes para ele tá tudo bem. Então, também lembro de uma constelação belíssima de uma moça que ela não queria seguir o negócio da família e a família apostava nela para seguir com o negócio da família. E como era difícil para ela não seguir e ela carregava o peso de ter que seguir com aquela empresa e aquilo não era o que ela queria para a vida dela. Nossa, é uma coisa tão difícil, né, para a gente olhar para os filhos também. Muito. Sim, Então, é bom, bem vamos lá. complicado. Pronto. Ah, que bom, ó, maravilhoso, gratidão, obrigada, gente, que vocês estão gostando. Muito bem. Vamos, então quer dizer que a gente pode continuar batendo papo aqui e respondendo as perguntas. Évora, vamos lá, de equilíbrio de troca. Você Então, quer que eu fale? Ou você fala primeiro seus tópicos? Ah, eu estava dando um panorama antes, né? Já me perdi só aqui. Então vamos finaliza lá. o equilíbrio de troca para as pessoas compreenderem como é que funciona. Então, numa empresa, eu estou voltando, né, nas ordens do amor, Isso, ou ordens sistêmicas e tudo aplicadas na empresa. Então, quando a gente fala do equilíbrio de troca na empresa, é que a troca tem que ser equilibrada. Como a gente fala no relacionamento, como a gente fala numa amizade, nas empresas é a mesma coisa. Então, você tem um funcionário que performa, que tem uma formação, que tem uma capacidade de contribuir com a empresa deste nível, ele deve ser remunerado de acordo com este nível. Empresas, e aqui no Brasil a gente tem muito problema disso, de empresas serem paternalistas, né? De sim. darem muitos benefícios e de sentirem que estão pecando por um lado e darem o outro e tal. E aí o que acontece? Depois, quando o funcionário sai da empresa, ele volta e processa a empresa. Porque ele se sente o quê? Sim, Se sente indigno, né? Como se a empresa tivesse roubado a dignidade dele. Não sim, quer dizer com isso que empresas não é para as empresas darem benefício, não é isso, não me entendam errado. É é, que essa troca precisa de fato ser equilibrada, precisa se encontrar um equilíbrio nessa troca. Às vezes o funcionário dá demais e faz hora extra, ou às vezes não é nem hora extra que não é remunerado, não é nem isso, mas ele se doa para a se empresa de uma doa além do forma limite, é. e aí a empresa não remunera adequadamente, ou Não tem uma promove o amigo do contrapartida. chefe em vez de promover ele, enfim. Quando tem esses desequilíbrios, normalmente as empresas perdem funcionário, depois recebem processos, enfim. Então, tem a ver com isso. Também é importante a gente abrir os olhos que isso tem a ver quando a gente fala, né, de equilíbrio de troca, não só para relações, mas também para empresas, né? É. Inclusive, sobre isso, chegou uma pergunta para mim super interessante ontem, que foi assim, ó. Empregar alguém da família ou um amigo incompetente pode trazer problemas para a empresa? Sim, pode trazer Olha problemas para só, várias né? pessoas nas empresas. Empregar, tira o da família, empregar alguém incompetente pode trazer problemas, a empresa pode. O que da família ou não da Então, quando você olha, é uma mistura que fica mais difícil a empresa se resolver, porque mistura sistema familiar com o sistema da empresa, assim. Então, também não quer dizer, não pode empregar a família, não é isso, mas é que quando você olha para o emprego, para o trabalho, é difícil separar. Primeira coisa, é difícil separar. E segundo, se você separa, né, e aí você fala, olha, o cargo é esse. Estou buscando uma pessoa para esse cargo. Você vai olhar candidatos que são vários e pode ser que tenha um da família lá que se encaixe para atender este cargo. O que as Sim, empresas normalmente fazem? Sabem que tem lá a prima que está precisando trabalhar, ou tio, ou sobrinho. Ah, eu vou criar um cargo para poder empregar o meu sobrinho para eu poder ajudá-lo. para poder ajudar. E aí que começa a questão, porque não é empresa mais, aí é família. Sim, E aí, quem está recebendo ajuda, ele está recebendo uma ajuda, não está recebendo um salário. Então, ele não precisa contribuir de acordo com o que ele recebe. desequilíbrio. E aí começa o desequilíbrio de troca.
né? Exato. E eu vejo uma outra coisa, isso cria também o paternalismo, cria ainda uma outra situação que os funcionários começam a perceber que esse tipo de prática é tolerada. Então, não importa o quanto você se dedique, não importa quantos méritos você tenha, a sobrinha de não sei quem vai ser promovida, ou porque ela é parente da família dos fundadores, ela não vai sofrer uma retaliação caso ela cometa um erro grave. Então, isso começa a refletir muito no clima organizacional. Então, Isso. precisa se pensar o quanto você vai ajudar a sua própria empresa contratando uma pessoa que necessariamente não passou por um processo seletivo e ao mesmo tempo, muitas vezes não tem aderência com aquele cargo. Então, precisa avaliar tudo isso. Então, se você pretende ajudar alguém da família, mas essa pessoa não tem aderência com o cargo, pensa bem. Pensa bem porque você vai criar outros problemas. E, né, não é filantropia. Uma empresa precisa ter algumas regras para que as coisas funcionem. E só essas regras, né, baseadas na constelação, já mostram quantos problemas, emaranhamentos acontecem se você não olhar para essas pequenas coisas, como hierarquia, pertencimento e o E equilíbrio o de equilíbrio troca. de troca. E também, assim, só para voltar, eu gosto sempre de deixar bem claro, não quer dizer que, então empregar parente ou dar emprego para parente é ruim. Não quer dizer isso. Não, É o não é ruim. olhar. De novo, é dar espaço para trás e falar, estou precisando contratar alguém, e Exato. aí existe alguém que preenche né, as qualificações que eu Todos os preciso, requisitos. e aí quando preenche esses requisitos, olha, é da família, tudo bem. Agora, esse é um olhar e é algo que funciona. Agora, o que não funciona é isso. Meu sobrinho está precisando de emprego, eu tenho uma empresa, eu vou dar emprego para ele para Eu crio o ajudar, cargo. Eu né? crio o cargo, simplesmente, né? É. Olha só, eu recebi uma outra pergunta que é assim. Não sinto minha equipe engajada com os objetivos e metas do departamento. Agora estão usando a Covid como justificativa para desmotivação e baixo desempenho. O que pode ser feito sobre isso do ponto de vista da constelação? Mas é a pessoa que tem um departamento que não sente as pessoas engajadas, é isso? Eu estou entendendo que era uma pessoa que é líder de um departamento, que já Uhum. vinha sentindo essa falta de engajamento, as pessoas da equipe não estavam engajadas, e que com a Covid agora piorou a situação. E estão usando Aham. isso como muleta, porque já vinha ruim antes. Uhum. E agora, com a Covid, eles têm uma desculpa perfeita, digamos assim. Então, a pergunta é: o que pode ser feito sobre isso do ponto de vista da constelação? Eu vou ser bem sincera com você, eu não sinto nada com relação a essa pergunta. Normalmente Você consegue ter uma noção, né? eu não sinto nada. E isso talvez queira dizer alguma coisa, que talvez essa falta de engajamento também seja dessa falta de sentimento de engajamento da própria liderança. Quanto a liderança está dentro da empresa e está vestindo a camisa da empresa e servindo a empresa, enfim, e fazendo a sua parte no equilíbrio de troca, ela com a empresa, para aí os funcionários enxergarem isso e eles fazerem igual, né? A única Engajamento coisa que é me papel da vem liderança. É. então é a única coisa que me vem, né? É claro que a gente quer funcionários que estejam motivados e que comprem a ideia da empresa e tudo, mas conhecendo, e aí falando um pouco da minha parte também de RH, de clima organizacional, a gente sabe que o clima, o microclima, ele vem muito do papel da liderança, Sim, né? certeza. Então, Certeza absoluta. talvez Então, esse primeiro vazio que olharia eu para mim mesmo. senti, sendo bem sincera, talvez esse vazio que eu senti quando você foi me falando, perguntando que eu pedi para você repetir, talvez seja um pouco desse vazio que as pessoas sentam, assim, né? Sabe? De não ter essa contrapartida da liderança, né? Enfim. Eu acho assim, geralmente é mais difícil para o líder assumir que ele precisa fazer alguns movimentos. Uhum. E um dos sintomas é falta de engajamento de equipe. Então, assim, a Covid
desmotivou todo mundo, geral, né? É, Global o pois negócio. é, O pois é. problema é que antes da Covid a coisa já vinha mal. Se já vinha mal antes, já precisava ter sido, né, feito um movimento do Já é ponto de um vista alerta, né? de liderança, né? E é até interessante a gente pensar nisso, que eu falei que às vezes confunde a constelação, quando a gente fala de hierarquia dentro da constelação, dentro da empresa. Porque também a gente não pode só olhar do ponto de vista, e porque a gente vive no mundo real, a gente não vive no mundo da constelação, né? A gente, Sim, assim, a constelação vive em nós, o sistêmico vive em nós. Só que a empresa vive lá de performance de resultados. Então, quando a gente fala da hierarquia, do organograma da hierarquia do ponto de vista da constelação, é por tempo, é quem chegou primeiro, é maior e tem que respeitar. Respeitar no sentido sim, de conhecer, de saber da empresa honrar quem veio antes e tal, o sistêmico por trás. Só que a hierarquia que funciona, que prevalece numa empresa, é a hierarquia organizacional. O líder tem funções e tem papéis sim. muito claros e específicos, e ele precisa exercer. E precisa Então não assumir pode essa também, a gente não liderança. pode confundir e falar assim, ah, mas eu fui contratado depois, então a equipe é autogerenciável porque eles estão lá mais tempo que eu. Não é assim, Não, né? Então tem esse papel, tem essa, como, ai, a gente usa, eu não quero usar a palavra em inglês porque eu já saí desse mundo, mas esse senso de dono, assim, sabe? De, poxa, eu tô aqui, esse time é meu, essa equipe é minha, e eu quero então, né, crescer com essa equipe. As equipes são pequenas empresas, né? Então, gerenciar como uma pequena empresa, né? é. Inclusive, as empresas familiares, elas são as que mais têm interferência, né, de questões, né, que vêm do sistema familiar para dentro da empresa. É praticamente quando você faz uma constelação empresarial numa empresa familiar, é praticamente uma constelação familiar. É super misturado o negócio, Exatamente, porque exatamente. a interferência é muito grande. Numa empresa de, sei lá, proporções mundiais, você precisa ver isso em mais camadas, né? São mais subsistemas, são mais coisas que são olhadas e não é numa constelação que você resolve uma série de questões. Então, quando eu falei da GM, da General Electric, que são empresas que mundialmente já estão trabalhando constelação, que os RH são mais disruptivos, né? Meio Uhum, loucos, assim, para, né, se abrirem para coisas novas, né? uhum. No mundo tão tradicional, mas eles colocam isso, vira valor da empresa, vira regra, vira valor, para quê? Para que as pessoas possam se nortear pelo pertencimento, pela hierarquia, pelo equilíbrio de troca, inclusive algumas delas assim, você faz tal serviço, né, aqui dentro da empresa, você tem tais tarefas. Ah, mas Uhum. eu quero ajudar fulano. Sim, mas se você ajudar fulano, você desequilibra aqui o nosso sistema. Então fica no É, seu e faz bem o seu. você está Tem fazendo algumas bem o coisas seu, assim. né? É, Primeiro, né? Acho que é um pouco disso, sim. É esse olhar, tem toda a razão. O que me veio agora também da gente falar, para a gente complementar, a gente tem uns minutinhos a mais, porque como perdeu o começo da live, eu sei que ela vai um pouquinho mais do que as 7. Já passamos um pouquinho, eu vou falando até a hora que o Instagram avisar aqui, tá? Porque daqui a pouco puf, a a gente gente vai, a gente morre, cai. morre, mas passou bem. Pois é. Gente, primeiro, muito obrigada dos comentários de vocês. A gente avisou. Olá, só porque eu falei, tá aqui, 2 minutos restantes. Eu queria falar, vou tentar falar em 2 minutinhos que eu queria falar. Antes de eu falar, a Évora tá aqui. Sigam o perfil da Évora, que ela trabalha com carreira, com constelação também. Então, aqui em cima tem lá a Juliana com Évora. Depois sigam o perfil da Évora também. Eu vou salvar a live sim, não se preocupem, estou vendo aqui alguém pedindo para salvar. Mas o que eu queria dizer, a gente falou um pouquinho sobre isso antes, é que quando a gente olha para o indivíduo, para a carreira dentro de uma empresa, ele sempre está na empresa certa para ele. Para ele, Pode ser que não seja a melhor empresa, pode ser que a empresa tenha um monte de coisa que você fala, ah, não serve, mas assim, é o que eu preciso para mim neste para momento. aquele Então, momento. eu tenho que entender que eu busquei aquilo de alguma forma, né? Então, acho que esse olhar, né, é importante também, né, Évora? Sim, nossa, certeza, certeza. Até porque quando você olha para o passado e você honra as empresas pelas quais você já passou,
as empresas que você já fundou, se você já até faliu essas empresas, mas É, você consegue honrar todas essas experiências e reconhecer que você hoje é uma pessoa melhor, graças inclusive a essas pontas de estoque que a gente pega na vida, entendeu? Se é você consegue isso. olhar dessa maneira, o futuro fica melhor, desemaranha, né? Exato, a gente está mais próximo, né? Está mais pronto para os próximos passos, né? Gente, muito obrigada. Mandar um beijo rápido, porque senão desliga, a gente não pode nem mandar beijo. Muito obrigada por vocês terem Obrigada, acompanhado. pessoal. Muito Obrigada, obrigada. Évora. Foi um papo Ai, nossa, delicioso. super agradeço, viu? E a Obrigada gente, mesmo por essa imagina, oportunidade. e a gente marca outro. O pessoal gostou, a gente vai marcando outros, tá bom? É isso Um, aí. um Com beijo, certeza. gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.